Obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor preparou essa tarde, Senhor, para que pudéssemos estar aqui reunidas, juntas, em comunhão, Pai, desfrutando dessa atmosfera de paz, Senhor, de alegria, de liberdade, Senhor. Muito obrigada porque essa tarde foi programada no céu, Senhor, para nos abençoar. Muito obrigada, Senhor. E nós estamos aqui e queremos aproveitar tudo que você tem para nós nessa tarde. Muito obrigada por tudo que já passou, Senhor, porque o Senhor está falando conosco desde que chegamos aqui. E eu sei que o Senhor continuará comunicando coisas que precisamos ouvir ao nosso coração, Pai. Nos rendemos à sua vontade, à sua graça, Senhor, que haja graça para falar e graça para ouvir nessa tarde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode ir sentando. Muito obrigada, meninas do louvor. Boa tarde, queridas. Vocês estão aqui mesmo? Boa tarde. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Então, vocês estão tão lindas aqui, tão aquecidinhas, tão encasacadinhas. Adoro esse cenário. Então, eu não sei você, mas quando eu venho para culto de mulheres, eu fico observando em todos os detalhes do culto, porque geralmente tem uma florzinha, né? Tem uma luzinha, tem um negocinho. E sabe, isso é Deus quem faz, queridas. É Deus quem prepara os mínimos detalhes para que você seja abençoada. Essa florzinha foi colocada aqui, não foi só para ficar bonitinho, não, para dizer que é de mulher. Foi colocada especialmente para você e para mim. E esse ambiente está favorável para que Deus fale conosco aquilo que precisamos ouvir, nos mínimos detalhes. E eu fico agradecendo ao Senhor por cada coisa. Essa luzinha aqui que eu achei maravilhosa. Meu Deus, fiquei olhando para ela o tempo todo, na hora do louvor. E ficou lindo. Então eu vejo Deus, eu sou grata a Deus, sabe? Pelas coisas pequenas, assim, aos olhos de muitos, mas que eu vejo o cuidado e o amor de Deus por mim. Amém? E é maravilhoso, querido, maravilhoso estar nesse ambiente, desfrutar dessa unção, né? Desse poder disponível. Eu sei que o Senhor, né, habita em nós, dentro de nós, através do Espírito Santo, quando aceitamos fazer de Jesus o nosso Senhor, o próprio Deus vem habitar no nosso coração, né? E você não depende de uma igreja para ir para o céu, não. Amém? Você não depende. Mas, juntas, somos mais fortes. Amém? Não é junto com o mundo, não, que você é mais forte. É junto no corpo de Cristo. Então, esse lugar, querida, é o melhor lugar que você poderia estar no dia de hoje, nesse momento. Não é porque é a igreja Verbo da Vida, não. É porque é um ambiente que foi preparado exclusivamente pelo Senhor e pelas mãos aqui habilidosas, né, pelas meninas, para Deus falar com você. Então, aproveita esse momento. Diga assim para você mesmo, já que eu vim... Diga mais forte. Já que eu vim, eu vou aproveitar. Amém. Aproveita, então, tudo que Deus tem. Amém? Porque, olha, quando eu saio de casa para vir na igreja, eu saio já com o coração preparado para eu receber ali, da calçada já. Até a hora do momento de eu ir embora. E a gente precisa preparar o nosso coração para isso. Gerar expectativa para isso. Porque se você sai de casa dizendo... Ah, meu Deus, é mais um culto, lá vai eu de novo, né? Ou eu vou, mas eu acho que não vai acontecer nada demais, não. Exatamente, vai ser do jeito que você crê no seu coração. Então, gera expectativa. Antes de você chegar aqui, querida, é a primeira obra de fé que você precisa fazer antes de chegar na igreja. Expectativa, gerar expectativa no seu coração para aquilo que você quer que aconteça. Amém? E, de repente, sua expectativa está tão grande... E a palavra diz que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Que além dele alcançar a tua expectativa, Ele vai além. Ele quer te dar mais presentes, Ele quer comunicar mais coisas para você. Amém? E esse é um ambiente propício, né? Favorável a isso. E
Hoje a gente vai fazer alguma coisa diferente. Vamos começar diferente, tá? Eu quero que Pati, por favor, as meninas, ajudem a distribuir um balão. Você vai receber um balãozinho aí. Eu sei que você está de máscara, mas calma. Calma que vai dar tudo certo. Tá? Você vai pegar esse balão. Força, mulher. Ajuda. Pronto. Então, vai recebendo esse balão. Tá? Ele... Não, muito obrigada. Eu sou só a maestra. Então, vai pegando. Quem já pegou o seu balãozinho, vai enchendo aí, tá? O balão é novo, não foi usado. As meninas abriram agora, tá tudo bem. Tá bom? Vai enchendo seu balão. Enche e dá um nó, tá? Para ele não secar. Importante. Você vai precisar dele cheio. Encha do jeito que você quiser, tá? Pouco ou muito. Opa! Outro balão ali, por gentileza, aleluia. Pronto, todos encheram? Alguém tem dificuldade de encher? A gente pode encher para você. É claro. Não, a mãe enche, então. Bora, meu povo. Todas com balão. Mire. Tá com nó? Alguém dá um nó para Mire ali. Fecha o balão, tá? Amarra lá para ele não sair o ar. Opa! É, tem prego. Ai! Então vamos lá, todo mundo tá com seu balãozinho, levanta o balão. Não, peraí. Isa ainda não tá com balão. É, dá o teu, Paloma, de repente, dá o teu e tu enche outro. Pronto. É uma festa. Olha, quando tem mulher junto, a festa tá feita, né? Pronto, todo mundo com balão agora. Tá todo mundo amarrado, o balão. Pronto. Agora você vai ficar em pé aí. Fica em pé. Coloca as coisas aí na cadeira. E vamos fazer de conta, olha só. Isso que tá na sua mão. Gente do céu, estourou? Paloma, socorro essa aqui agora. Pronto. Carol também está com dificuldade. Pronto, já socorreu ali, Carol. Pronto. Meu Deus, olha o tamanho do Cleides. Tá, não tem problema. Deixa assim, não tem problema. O importante é estar com um balão, tá? Olha só, você está com a coisa mais preciosa da sua vida na mão. Não, deixa a Duda sem balão. Você faz de conta que isso que está na sua mão é o seu bem mais precioso. Aquilo que você guarda com todo o amor do mundo. Que você não quer nem que o povo nem toque. Pode até ver, mas não pode tocar. É uma coisa muito, muito preciosa, tá bom? Entendido? E agora, você vai proteger essa coisa que está na sua mão com todas as suas forças. Certo? E você vai tentar estourar essa coisa preciosa da sua vizinha, da sua amiga. Lembre que você precisa proteger o seu, tá? Vocês estão quebrando a preciosidade de vocês, gente.
Meu Deus. Guardem o tesouro de vocês. Vocês não estão guardando, não, gente. Vamos lá. Não, quem está enchendo agora de novo não precisa encher demais, senão ele vai estourar fácil, né, eu acho. Então você vai precisar, você vai tentar pegar no tesouro da sua amiga aí do lado. Agora, cuidado, ela vai querer estourar, ela vai querer... Quem estourar agora vai ficar sem, certo? Quem... Vamos, gente, um minuto, para você conseguir estourar o balão da sua amiga. Ai. Gente do céu, ninguém tá procurando aqui, ó. Nossa! 15 segundos para você conseguir. Eita! Cinco, 4, 3, 2, 1. Acabou! Acabou o tempo. A outra foi se esconder lá. Vamos lá. Levanta quem conseguiu salvar. Olha, Duda, não vou contar. Alguém foi aí? 1, 2, 3, 4. É para guardar o precioso até... Tá furado. Então, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá, eu vou contar. Mas não tá mais, né? Já não tá mais na mão dela. Quem ficou com o balão, segura até o fim, tá? Pode sentar. Podem sentar. Tá murchando? Deve estar furado. Não estoura. Quem tá com ele cheio não estoura. Se secar, tudo bem, mas não estoura, tá bom? Ok. Segura ele aí até o fim, tá? Fica com ele aí. No final, a gente vai começar a entender daqui a pouco. Eu quero contar para você uma história de uma personagem da Bíblia. Quem aqui já ouviu falar sobre Mical? Mical foi uma das esposas de Davi, né? E aconteceu um fato bem curioso. Opa, peraí. Lá vai eu destruindo o cenário, misericórdia. E aconteceu um fato curioso com essa mulher, né? Estamos no culto de mulheres, vamos falar sobre uma mulher, né? Não é uma regra, nem uma doutrina, mas eu gosto de falar, já que, né, estamos só mulheres. Abra sua Bíblia, por favor. Se puder botar aqui, Duda, pode? Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel 6, versículo... a partir do 12, vamos lá. Seis, 12. Bem, deixa eu falar para você o contexto dessa história, certo? Davi, ele se tornou rei de Israel, né? O Senhor tinha levantado ele ungido ele como rei lá atrás, lá antes disso aqui muito. E aqui Saul já tinha morrido, o antigo rei, e ele foi assumir o reinado, né? E aí existia naquela época do Antigo Testamento, não existia
as pessoas não conheciam Deus como nós conhecemos Deus como Pai, né? Ele era conhecido como o Deus juiz, né? Ele era o Deus que fazia justiça, ele era o Deus, ele não era o Deus Pai. Ele não era conhecido como Deus Pai. E, nessa época, o que representava a presença de Deus, eu não sei se você lembra da história de Moisés, lá no comecinho, que Deus instruiu a ele, quando Deus começou a voltar a fazer a aliança com o homem, né? Querer novamente construir um relacionamento com o homem, ele instruiu Moisés para fazer a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus ali. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, com dois querubins esculpidos em cima. Era um negócio bem... Tem como ver aí, Duda, uma foto da Arca da Aliança, para as meninas entenderem mais ou menos, quem nunca viu. E tem na Bíblia essas instruções todas, e aí Moisés fez essa Arca da Aliança, né? Que essa arca, ela representava, era como se a presença de Deus estivesse dentro daquela arca, né? Dentro daquela caixa. Não existia presença de Deus dentro das pessoas, porque não havia, Jesus ainda não tinha vindo, então, né, o Espírito Santo não se movia dentro das pessoas, não habitava, Deus não habitava dentro, como hoje, né? Então, o poder de Deus vinha existia o Espírito Santo, o poder de Deus sobre reis, profetas e sacerdotes. Só essas 3 classes de pessoas que podiam desfrutar da presença verdadeira, real de Deus, né? Sobre eles. E Davi, como rei, a arca estava em outra cidade, e Davi, como rei, ele tinha autonomia para pegar essa arca, para pegar a presença de Deus e trazer para a cidade dele, para onde ele estava, né? E esse contexto bíblico aqui que a gente vai ler, que vai ver, é exatamente chega, de um lugar para o outro, como é que fala? No transporte, exatamente. É no decorrer desse percurso que acontece isso, né? Davi foi lá com a comitiva dele, né? A comitiva real, buscar a Arca da Aliança, que é... Cadê, Duda? Para vocês entenderem como é. Quem nunca viu a Arca da Aliança, é um negócio bem bonito. Quando a gente estuda história da igreja, ou a aliança de sangue, né? Também a gente vê um pouquinho dessas representações. Na internet, se você colocar Arca da Aliança, vai aparecer um bocado de modelo, você vai ver lá, é mais ou menos aquilo ali, né? Que foi exatamente instruído por Deus. E Moisés fez exatamente como Deus. Pronto, olha que coisa bonita, né? Ali em cima ficavam os anjos, aqui, nessas pontas, a arca não podia ser carregada em carroças, nem em bois, nem nada. Ela precisava ser carregada por 4 pessoas separadas. Era um negócio bem assim, bem delicado, né? E se alguém que não fosse os separados tocassem, eles eram fulminados, eles morriam por causa né, em se tratando de desobediência e seguir mesmo os princípios que Deus estabeleceu para essa Arca da Aliança. Nessa época não existia a graça como a gente, né, desfruta hoje da graça de Deus, a bondade e o favor, né? Então, era como se Deus habitasse dentro daquela caixa. Então, você imagina que era uma coisa bem importante, né? E essa arca estava na casa de Obed-edom. Obed-edom era um homem que ele servia no templo, né, naquela época, no santuário. E o rei anterior deixou a arca na casa dele. E Davi resolveu ir buscar a arca, passou 3 meses na casa desse Obed-edom, e Davi resolveu buscá-la, para ficar lá com ele agora. Então, a gente vai ler a partir do 12. 2 Samuel 6, 12. A minha versão aqui é NVI, Duda. E disseram, né? Davi estava levando a arca para Jerusalém, né?
12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus, né? A arca da aliança, que é aquela caixinha lá. Então Davi, com grande festa, olha só, então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Olha só como era festejado. A cada 6 passos que davam, eles faziam uma festa, um sacrifício. Matavam uma ovelha, né, um novilho e um boi. Então, no verso 14, vamos lá. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então, pensa numa festa. Eu não sei se você já viu. Quando eu vejo quando eu leio isso aqui no Velho Testamento, dessa festa do transporte da Arca da Aliança, eu fico pensando, não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, eu estou lembrando assim, aparentemente, certo? Lá na minha cidade, para lá, tem umas festas que chama Carnaval Fora de Época. Ou micareta, né? Como chama. Menino, aquilo lá, eles têm um trio elétrico, um carro enorme de som, que vocês, numa cidade como Frederico, se escutaria em todo ao redor, escutaria aquele som, porque é um negócio estrondoso. Então, eu fico pensando que devia ser como um negócio daquele, uma festa com muita gente e muito som, muitos instrumentos tocando, porque é claro que não se compara, né? Uma festa da carne com isso aqui. Mas eles estavam celebrando a presença de Deus dentro daquela caixa que você viu. Então, era uma festa muito grande, porque eles era como o próprio Deus ali, né? Então, aqui em Crônicas, no livro de Crônicas, que também relata essa história, diz que a terra estremecia de tanta festa que eles faziam e de tanta gente que era, né, envolvida nisso, né? E ressoava na terra o som da festa que eles faziam. Era tanta alegria. Davi dançava, o rei dançava, todo mundo, né, celebrava, porque estavam transportando a presença de Deus para outro lugar. E sempre era uma festa assim, né? Aí no verso 14, diz assim. Não, 16, né? Estamos lá, 16. 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, olha só, Mical, que era a esposa dele, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Diga, desprezou em seu coração. Pronto, guarda isso aí. Ela estava na casa dela, né, porque as mulheres geralmente não participavam desses festejos públicos assim, né? Ela estava lá na casa dela, da janela, olhando aquela festa toda. E Davi, como rei, conduzindo aquilo tudo. E a Bíblia diz que ele estava dançando e comemorando. Nessa outra versão aqui diz que ele saía saltando e dançando diante do Senhor. E Mical, olhando da janela, desprezou aquela atitude em seu coração. Desprezou em seu coração. Olha só. Aí, mais para frente, a gente vai lá para o verso 20, que diz assim. Essa parte aqui é exatamente quando Davi já está indo para casa, ou voltando para casa, né? Verso 20 diz assim, voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, que era filha de Saul, sua esposa, né, a esposa de Davi agora, saiu ao seu encontro e lhe disse,
Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, que era o rei Saul, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou rei ou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, ou me humilharei ainda mais, né, aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Vamos ler até aqui, por enquanto. Então, Mical alimentou em seu coração algo ruim. Eu sei que Mical, quando você vai ler a história dela na Bíblia, ela foi uma mulher que foi, em um momento, ela foi casada com outro homem, né, quando Davi estava longe, estava numa batalha, ele ainda não era rei. E ela foi casada com outro homem, mas já tinha sido prometida pelo pai dela, Saul, a Davi. Então, ela foi casada com outro homem e tudo, né? Mas agora ela estava com quem amava. E Davi amava ela, amava Mical. Mas ela alimentou no coração dela esse sentimento. A Bíblia diz que ela desprezou no coração a Davi. Mas Davi estava fazendo alguma coisa demais, gente. Davi estava celebrando o Senhor. A Bíblia diz que ele levantou, né, quando a gente lê um pouco mais e se aprofunda nisso, diz que os estudiosos dizem que essa dança de celebração, eles levantavam uma estola sacerdotal que diz que é tipo um manto, eu não sei explicar, é como um cachecol, sendo que é bem longo, né? E era só os reis, sacerdotes que usavam. E eles levantavam aquilo e giravam e dançavam, né? Era um festejo, né? E ela aqui ficou falando, né? Quando Davi estava chegando em casa, ela foi lá e disse, eu imagino ela assim com a mão na cintura, que coisa bonita, né, Davi, que tu estava fazendo? Bonito para tua cara. Porque na Bíblia diz assim, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como que sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Isso é essa versão aqui, a Almeida atualizada, que diz, né? Ou seja, ela chamou o marido de vadio, disse que estava se amostrando como sem vergonha na frente dos outros, né? Das escravas, dos escravos lá, dos servos. E ele disse, você não está entendendo nada. Eu dancei perante o Senhor, que me escolheu, né? Mandando que fosse chefe sobre o povo do Senhor, o povo de Israel. Ainda mais, ele disse, olha, eu vou fazer isso quantas vezes for preciso. Ainda mais, eu vou me humilhar, vou me diminuir diante do meu Senhor. Ele não tinha, Davi, naquela época, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham o entendimento de Deus. Entenda isso, eles não viviam Deus, não viam, não entendiam Deus como a gente entende hoje. Amém? Então, ele disse, então, eu vou fazer isso quantas vezes for necessário. Vou me humilhar ao Senhor, vou me diminuir diante do meu Deus, eu vou fazer isso. E ela acolheu um sentimento ruim no coração. Ela guardou uma coisa ruim no coração dela. Ela desprezou o próprio marido. E aí, no último versículo, a gente vê no 23, diz assim, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Isso é muito sério, queridas. Quando a gente acolhe coisas em nosso coração contrárias à palavra de Deus, consequências sérias podem chegar até a nossa vida. E a Bíblia diz que Mical colheu esterilidade. A mulher que era estéril naquela época, a mulher judia que era estéril naquela época, ela não era valorizada. Porque eu até já falei isso aqui em outro momento.
a riqueza de uma família, a beleza de uma família estava na multidão dos filhos que a mulher tinha com o marido. Então, uma mulher estéril era uma mulher seca, amargurada, que não tinha como deixar nada de herança, porque a herança, naquela época, era o tanto de filho que tinha, né? E ela colheu esterilidade, porque ela guardou em seu coração algo ruim. E eu lendo sobre essas coisas, eu lendo sobre a história, na verdade, eu pensei, veio no meu coração Mical, e eu fui me lembrar da história dela, né? Porque é uma história no Velho Testamento que a gente não lê todo dia, né? Não lê sempre. E isso saltou no meu coração, né? O que é que temos acolhido no nosso coração? E a Bíblia diz, eu quero que você abra lá também, Provérbios 4. Aleluia. Deus está nos ensinando nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Provérbios 4, 20. Provérbios 4, 20. Aleluia. Provérbios 4, 20 diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo. Presta atenção nas minhas palavras. Nunca perca elas de vista. Guarde-as no mais profundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser ou corpo. E no 23 diz assim: sobre tudo, acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, ou porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração. A instrução do Senhor para a nossa vida hoje à tarde é essa. Guarde o seu coração. E eu não sei se você está começando a entender a história da bolinha, do balão. As únicas pessoas que ficaram com a bola cheia foi porque guardaram, não atacaram ninguém. Alguém prestou atenção nisso? Eu vi a irmã aqui, Sônia, né? Sônia. Ela ficou o tempo inteiro assim. Enquanto estava um monte correndo uma atrás da outra, ela estava o tempo inteiro com o balão. Aí, quando estouraram tudinho lá, todos vieram atrás dela. E ela continuou com o balão. Eu observei ela, mas certamente quem ficou com o balão... A Paloma se escondeu lá, foi guardar o balão, né? Ficou lá, abaixada lá. Quem guarda, protege. Agora, quem ataca, sofre o dano, querida. Lembra dessas palavras. Quem guarda, protege. E a Bíblia diz, guarde o seu coração sobre tudo. Sobre tudo que você deve guardar, você guarde o seu coração. E a gente olhando pelo lado natural, o que é o coração? Uma pessoa vive sem um coração, gente? Não, nem que seja um mecânico, mas tem que ter um. Né? A gente já viu histórias aí, eu pelo menos já vi alguma vez, eu acho. Passou até num Fantástico há muito tempo atrás. Eu acho que foi lá que eu vi. Uma pessoa que sobrevivia com um coração mecânico. É incrível, mas o coração bombeava o sangue. Eu não sei se a pessoa vive ainda, mas viveu por um tempo. Mas todo mundo precisa de um coração para viver. Então, coração é vida. Né? Gera vida. E a Bíblia diz que o que colocamos diante dos nossos olhos e acolhemos no nosso coração, ou na nossa
na nossa alma. O que a gente coloca diante dos nossos olhos, a nossa alma, a nossa mente absorve e acaba, se a gente meditar muito, acaba caindo no coração, descendo para o coração. A Bíblia diz assim, ó, não deixe apartar, né? No 20 ele diz, inclina, atenta para as minhas palavras e para os meus ensinos. Não deixe apartar dos teus olhos. O quê? O ensino, a palavra. Porque se eu colocar outra coisa que não seja a palavra dentro dos meus olhos, vai me contaminar. Vai contaminar a minha mente e vai cair no meu coração. E eu posso começar a alimentar sentimentos contrários à palavra. Como Mical, que desprezou no coração a atitude do marido. Então, o nosso coração é o órgão que emana vida, né? O sangue está constantemente passando por ali, então existe vida, e sem coração não há vida. Mas também, para o lado espiritual também é verdadeiro. Se você não alimenta o seu coração, o seu espírito, a Bíblia fala, queridas, muitas vezes sobre a palavra coração. E muitas vezes, eu digo 80% das palavras coração que tem na Bíblia, se trata do espírito do homem. O nosso espírito, onde Deus habita. Onde Deus habita é o nosso coração. Se tratando do espírito. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque se a gente não guardar o coração, ele vai ser infectado. E um coração infectado, minha filha, olhe, não é coisa boa não, viu? Porque você começa a morrer espiritualmente, você começa a contaminar outros. E ainda em Provérbios, abra lá em 23, capítulo 23 de Provérbios. Aleluia! Deus é bom, viu? Deus é bom. Olha, ele fala exatamente aquilo que precisamos ouvir. Amém? Essa palavra não é para quem está em casa, não. É para quem está aqui. Amém? É para mim e para você. Amém? Provérbios 23, versículo 26. Diz assim, meu filho, dá-me o teu coração. Mantenha os seus olhos, olha os olhos de novo. Mantenha os seus olhos no meu caminho. A Bíblia que está dizendo. Meu filho, dá-me o teu coração. Mantenha os seus olhos no meu caminho. Sabe, querido, o diabo, o nosso inimigo, ele não está interessado, ele está interessado em atingir o seu coração, sabia disso? Mas para que algo chegue no coração, precisa passar pelos teus olhos, pela tua mente, e aí que você alimentando aquilo, colocando aquilo diante de você, vai descer para o coração, vai cair no coração. E quando cai no coração, minha irmã, eu vou dizer, viu? Para tirar é mais profundo, se for coisa ruim. Se tu alimenta alguma coisa que não é bom no teu coração, tu vai sofrer para tirar. E sabe, não, tu pode orar de joelho 2 horas, pode pagar a promessa que for. Se você não se esforçar para tirar, não vai sair não. Porque existe uma coisa que Deus não faz. É a minha e a sua atitude. Deus não vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Às vezes a gente começa a alimentar no nosso coração uma coisa, que aquilo começa a tomar uma proporção tão grande, que a gente começa, daqui a pouco, não, começa só em mim. Não, eu estou achando que, mas rapaz, será que fulana está traindo o marido? Você não sabe nem de nada. Aí porque você viu uma coisa, viu algo, viu ela saindo sozinha em casa, de repente. Rapaz, aí você começa. Eu estou falando um exemplo assim, mas tem coisas, né? E aí tem coisas da nossa própria vida que a gente alimenta.
e faz mal. E aí a gente começa a pensar sobre isso, ficar meditando, mas será? Agora eu vou olhar. Aí isso toma tanto o seu coração, o seu pensamento, que daqui a pouco você está falando com alguém sobre isso. Já está tentando inconscientemente influenciar alguém. Mas, rapaz, tu está sabendo de alguma coisa? Fulano e fulano estão casados ainda. Aí começa. Então, precisamos ter cuidado com os nossos olhos, queridos. Precisamos ter cuidado com os nossos olhos, aquilo que pensamos. Em Mateus 15, 18, você não precisa abrir, se Duda puder botar aqui, a gente vai acompanhando só por aqui, tá bom? Diz assim, mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Olha só. O que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Sabe, tem gente por aí que diz, lá no Nordeste, por exemplo, minha avó dizia que a gente não podia comer manga e tomar leite depois. Sabe disso, né, Lili? Pronto, não sei se vocês sabem dessa história aqui. Mas dizia assim, menina, se tu comer manga e em seguida for tomar leite, tu vai morrer. Hoje se faz suco com manga com leite, né? Não sei se aqui tem muito, eu não sei, mas lá tem demais. Mas isso são coisas erradas que a gente aprende por uma tradição, às vezes. E a gente deixa de desfrutar das coisas boas. Porque manga com leite, o suco é maravilhoso. Se você não tomou, gente, façam. Não é? Maravilhoso. Então, o que não vai ser a manga com o leite que vai me contaminar se eu tomar. Mas a Bíblia diz que é o que sai do coração. É o que sai do coração. Enquanto está aqui dentro, enquanto está aqui, está fazendo mal só a você. Mas quando sai do coração e sai pela boca, né? Através das palavras, não tem como sair de outro jeito. Aí começa a contaminar os outros. Aí você começa a multiplicar aquele sentimento que você está tendo dentro de você. E eu acho interessante que lá em Mateus 8,17. Bota aqui, Duda, por favor. Mateus 8,17 fala uma coisa bem interessante sobre... Não, Mateus. Mateus 8,17. Não é Mateus, gente, eu acho que é Marcos, peraí. É Marcos, desculpa. Marcos 8,17. Aqui, olha só, tinha tido antes a segunda multiplicação dos pães. Estava Jesus e os discípulos, certo? Aí acabou a multiplicação dos pães, eles foram para o barco para atravessar de um lado para outro. E aí, a Bíblia diz que eles esqueceram de levar pão para o barco, porque a viagem ia ser grande, né? Ia ser longa, ia ser de um extremo ao outro, do lago, do rio lá, sei lá. Do lago, eu acho. De uma extremidade à outra do rio, né? Então, a viagem ia ser longa e eles esqueceram de levar pão para lá, no barco, né? E aí, e eles ficaram conversando entre si, que não tinha pão, os discípulos, né? Aí Jesus, no versículo 17, diz assim, Jesus percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Cadê? Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Ou seja, endureceram o coração, acabaram de ver a multiplicação dos pães, endureceram o coração já. A segunda multiplicação dos pães, eles acabaram de presenciar. E eram pessoas, queridos, que conviviam com Jesus, os discípulos, eram os 12 lá. Eles participavam dos milagres, eles viam o Senhor ensinar, eles viam o Senhor curar, eles faziam parte daquele contexto e Jesus diz assim, endureceram o coração, foi?
Por que vocês estão falando sobre isso, gente? No versículo 18, tendo olhos não veem? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram? Não se lembram do que vai. De quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Quanto sobrou? Eles responderam, 7. Ao que Jesus lhe disse, vocês ainda não compreendem? O que está acontecendo, gente? Por mais que eu fale, vocês estão doidos, é? Ele só faltou dizer isso, né? Vocês estão doidos, acabaram de ver os milagres, vivem comigo para cima e para baixo, de noite e de dia, vocês não estão vendo, não? Endureceu o coração, gente. É como aquela frase que diz, né? A mesma água que endurece o ovo, amolece a batata. Não importa, não deve importar quem está do seu lado. O importante é o que está dentro de você, se você crê direito. Se você crê em Deus, na palavra. Você precisa viver aquilo que você sabe, porque você sabe como é que se vive. Você sabe da palavra. Às vezes a gente esquece, mas a gente sabe. E Jesus disse, vocês endureceram o coração, estão com o coração endurecido? Por que não guarda o coração, gente? Eles andavam, conviviam com Jesus, viam e participavam dos milagres. Sabe, é possível você ser nascido de novo, você ter Jesus no coração. Quando você aceita Jesus, tem um encontro com Deus de verdade e passa a viver uma vida para Ele. Deus coloca em você, diz que um coração novo, né? Um coração de carne, não mais aquele coração de pedra, endurecido. Mas sabe que é possível, durante o processo, você endurecer o coração? Olha aí. E eles conviviam com Jesus, gente. Em carne. Endureceram o coração. Sabe, um coração endurecido é incapaz de perceber, de ver o que é que Deus está fazendo. Um coração endurecido, um coração que não é guardado da maneira correta, fica impossibilitado de ver o agir de Deus nas coisas. É como a gente às vezes entra e sai na igreja, mas às vezes a gente não repara que tem uma florzinha ali, que tem uma aqui, que tem uma luzinha bonitinha aqui. Eu aprendi a duras penas, como diz, a viver os pequenos milagres na minha vida, queridas. E eu vou te falar, não há coisa melhor, viu? Porque tem até um pastor lá em Natal que diz assim, olha, se tem uma pessoa que sabe guardar o coração nessa igreja, é Vanessa. Porque, gente, eu já fui tão... Por confiar muito nas pessoas, eu já fui muito enganada, né? Mas eu preferia manter o meu coração guardado. E eu vou te dizer, guardar o coração te faz avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Guardar o coração te faz prosperar naquilo exatamente que Deus te chamou para fazer. É por isso que eu estou aqui, querida. Se eu não tivesse guardado o meu coração, não sei nem onde era que eu estava. Vamos avançar com o coração certo, guardado em Deus, não endurecido. Sabe, um coração endurecido, existem características para o coração endurecido. Escuta aí, você perde a sensibilidade espiritual, você perde a leveza, tudo é um peso. Ah, de novo, não acredito não. Eu vou ter que ler a Bíblia, daqui a pouco você nem lê mais. Porque, facilmente cai no engano, um coração endurecido. Não vê o agir de Deus em nada. Não tem alegria, a fé não flui. Fica conformado. E eu vou dizer a você, transformação é uma coisa de Deus. Mas conformação, meu irmão, minha irmã. Transformação é uma coisa do reino de Deus. Mas conformação é coisa do diabo, do reino das trevas.
A Bíblia diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas renovar, transformar a nossa mente pela renovação da palavra. Transformação é coisa de Deus. Não se incomode se você estiver sendo transformada. Deus está te ajustando. Sabe? Aquilo que não te confronta não vai te mudar. Então dê glória mesmo. Você não está no cemitério, não. Silêncio, deixa lá para o cemitério. Amém? Então, se Deus está falando com você, se você tem sido transformada por Deus pela palavra, faça alguma coisa. Afinal de contas, você está viva. Amém? Glória a Deus. As pessoas que têm um coração endurecido não retêm nada que presta dentro dele. Só vê os defeitos dos outros. E por mais que as pessoas façam as coisas, elas não conseguem enxergar a bondade, o ato de fazer. Não enxergam, não retém nada que é bom. Sempre tem uma desculpa para não se envolver, sempre ficam com o pé atrás, são desconfiadas. E sempre vê o pior lado de tudo. Das pessoas, das coisas, do trabalho, da casa, do marido, dos filhos. Olha, o lugar de maior treinamento para a gente guardar o coração é dentro da nossa casa. Já viu isso? Meu Deus. Se você não guardar o coração com o seu marido, minha filha, você morre amargurada. Porque às vezes é tão sutil esse negócio, mas é sério. Às vezes é um comentário sem maldade, talvez. Que é, né? E você acolhe aquilo. É tudo a maneira como a gente acolhe no coração. Esse café ficou muito forte hoje. Tu pesou a mão no sal, hein, bichinha? Aí pronto, você já... Não tá gostando, não? Pois não coma. Aí você já vira um bicho, né? Como a gente diz lá. Então, se a gente não guardar o coração, queridos, dentro da nossa casa, eu não estou falando da igreja, nem do trabalho, nem de nada, não. Estou falando dentro de casa. Se a gente não guardar o nosso coração, e às vezes entrar aqui, sair aqui, e louvar a Deus, oh aleluia, tudo santo, a gente vai morrer doente, sabe? Porque um coração que não está guardado, ele fica cheio de amargura, de ferida. E aquilo traz doença no corpo. Começa dentro, mas aquilo daqui a pouco exterioriza. Aí lá vai. Preciso de um psicólogo, preciso de ir para o médico, porque está saindo... Eu já passei isso no meu corpo, queridas. Pasmem, mas já. Eu tive uma crise de ansiedade, que eu não sabia que era crise de ansiedade um tempo desse aí atrás. Que eu pensei que eu ia perder meus dedos. Uma coceira que deu aqui. Eu não tinha mais. A médica disse, minha filha, você vai perder as suas digitais se você não parar de se preocupar. E eu não sabia que era isso, porque eu era crente, eu estava na igreja, eu pregava a palavra, viu? Bem bonitinho. Mas não praticava. É mesmo que a onda do mar. Sabe a onda do mar que vai e vem? Pronto. A médica olhou para mim, a médica nem crente é, viu? Olhou para mim e disse assim, isso aí chama-se... Esqueci o nome, meu Deus. Desidrose, eu acho, alguma coisa assim. É uma reação de um fator psicológico. O seu corpo está sentindo... Está saindo no seu corpo que está dentro da sua cabeça. Então, vá correr, vá para o parque, vá para a praia, né? Que lá tem praia. Vá para a praia. Pare de se preocupar. Duda está chorando. Quando fala em praia, ela chora. Aí, pois a médica mandou eu ir para a praia. Vá fazer uma atividade física, mulher. Pare de se preocupar. Passou um antibiótico. Me tratei. Eu precisava me tratar, senão eu ia perder as digitais da minha mão, dos meus dedos. Mas, eu disse, aí cheguei em casa e digo, peraí, essa mulher
Eu podia estar pregando para ela, não era? Mas foi ela que pregou para mim, sem nem saber. Porque a Bíblia diz, não andais inquietos por coisa alguma. Não estejais ansiosos. Antes, entrega a Deus através da oração, súplica. E quando você faz isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Sabe, queridos, a gente muitas vezes sabe a palavra, mas não pratica. E começa a acolher no nosso coração coisa que só traz dano para nós mesmos. Eita glória! Eu sei que Deus é bom e o diabo não presta. Então, a Bíblia também diz em Mateus, agora Mateus 5. Glória a Deus. Mateus 5, verso 8. Mateus 5, 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos ou os puros. Seu coração anda puro? Porque eles verão a Deus. Ah, eu vou ver Deus de todo jeito, eu sou salvo, vou para o céu. Mas Deus não está falando do céu ali, não. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus aqui. Verão Deus aqui na terra. Sabe? No seu irmão, na sua amiga, no seu pastor. Verão Deus aonde? Na sua família. É claro que a gente é salvo e vai para o céu. Mas existe uma vida boa para a gente viver aqui, queridas. Agora precisamos acolher as coisas certas no nosso coração. Como manter o coração limpo? Observando na palavra. Sabe? O que eu falo aqui, você pode julgar tudo o que eu falo. Eu não tenho problema com isso, não. Porque a Bíblia diz que a gente quer para julgar a profecia. Tudo aquilo que é falado, você pode julgar. Você não pode julgar ninguém, a pessoa. Mas o que é falado, você pode julgar. Depois você pode me questionar se você quiser. Se eu souber, eu vou te responder. Senão eu vou estudar e te digo depois. Mas julgar pessoas é perigoso. Você não foi criada para julgar ninguém. Amém? Então, o que faz? O que é que faz um coração ser endurecido? Primeiro, é um coração que não está guardado em Deus. Aquele versículo que diz lá em Provérbios sobre tudo que deve guardar, não está sendo praticado, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, primeiro, um coração endurecido, ele não está guardado. Ele está com alguma ofensa, acolheu alguma coisa, às vezes tão pequena, e aquilo vai virando uma ferida maior, que não trata, aí daqui a pouco vira um câncer, e daqui a pouco morre. Porque não trata. Sabe, queridas, eu tenho um exemplo falando nessa doença desgraçada, né? Minha avó, ela é falecida hoje, mas ela teve câncer de pele e começou com uma feridinha, um negocinho que coçou no dedo do pé dela, do dedão do pé. E ela coçava e a gente via ela coçando e ela botava aquele roxo, como é que chama? Violeta. Povo antigo, né? Não, violeta tá sarando, tá sarando. E aquela feridinha foi aumentando no dedão do pé dela. Quando ela foi para o médico, os meus tios, né? Minha mãe e mais 2 tios, levaram ela no médico. Ela não queria ir, porque estava com a bendita violeta lá. Não estava fazendo efeito nenhum, gente. E aí, quando foi no médico, o que aconteceu? Câncer de pele. Amputaram metade do pé da minha avó. Levaram para a biópsia o material. E resultado que já estava nas glândulas linfáticas. Estava em tudo quanto é glândula do corpo, tinha câncer já. De uma feridinha desse tamanho, que não foi tratada no dedo do pé. Ela morreu, gente, da coisa mais horrível do mundo. Ela não deitava, ela tinha que ficar sentada. A barriga desse tamanho assim, era assim. Inchada, que você pegava assim, parecia que tinha água.
horrível. Do mesmo jeito é quando a gente acolhe. A Bíblia diz que a amargura é igual a câncer, faz secar até os ossos, a Bíblia diz. A amargura, acolher aquilo que te ofende. Se alguém te ofendeu, meu irmão, minha irmã, ora pela pessoa, mas não guarda no teu coração não, pelo amor de Deus, porque vai te fazer mal. Isso é um tipo de coisa que quem fez às vezes com você nem lembra. Está aí vivendo a vida, não está nem aí. Mas se acolher no coração, traz morte espiritual. E se não tratar, a física também. Então, o que faz o coração endurecido? Ofensa, né? Não guardar o coração. Os erros que a gente erra não se arrepende, porque acha que está certa, né? Os pecados não confessados. A Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas se não confessar e não deixar, vai ficar lá, te fazendo mal. E isso pode proporcionar um coração endurecido. Rebelião, desobediência. Outro dia eu estava pensando sobre rebelião, né? E eu falei assim para a pessoa, eu disse, olha, rebelião não é só aquele que a gente vê nos presídios, não. Rebelião começa com uma palavrinha só que você acolhe errado no coração. Lembra da história de Lúcifer? Não sei se vocês lembram. Ele era um anjo de luz. E ele se rebelou contra Deus, porque queria ser igual a Deus. E aí o que foi que aconteceu? Todo mundo já sabe o fim dele, né? Está por aí. Nem a chave da casa dele tem. Então, feridas e mágoas, dores, isso tudo causa endurecimento do coração. E quando não guardamos o nosso coração, inicia-se em nós um processo de morte. Isso é muito sério, gente. Morte espiritual. Aí, em seguida, vem indiferença. Você começa a, né? Depois, a perda da sensibilidade. Você não acha que nada presta mais. E lembra, o nosso coração é onde Deus habita. O nosso coração é onde Deus habita. Como eu falei, 80% do Novo Testamento, quando se fala em coração, está se tratando do nosso espírito, o lugar onde Deus habita. Esse lugar precisa estar limpo, querida. Precisa estar limpo constantemente. É como se você estivesse fazendo uma faxina diária. Quem gosta de fazer faxina aqui? Eita, olha. 3, 4, disse amém. Glória a Deus, orem por mim, viu? Eu faço, amém, mas não amo, não, mas no coração, queridos, a gente precisa fazer diariamente. Sabe, por mais que custe, por mais que demore um tempinho, mas vale a pena. Vale a pena se submeter a essa palavra, vale a pena descarregar o que você tem aí. Se alguém te ofendeu, sabe, se alguém fez alguma coisa contra você, vale a pena descarregar em Deus. Eu sei que é lícito, é maravilhoso ter amigos e amigas. Mas olha, eles são humanos igual você. E pensa bem, quando tu for descarregar as tuas mágoas para alguém, né? Que esse alguém seja alguém muito maduro na fé, na palavra. Porque senão você vai acabar contaminando essa pessoa. E aí agora 2 corações para ajeitar. Aí, para fazer faxina, né? Então a gente precisa estar atenta, querida, essas coisas, sabe? Ao nosso coração que temos acolhido. Abra lá para nós encerrarmos. Salmo 51. Salmo 51. Verso 17. Lembra da história de Mical, que ficou estéril por conta que acolheu desprezo no seu coração. Que coisa séria. Mas olha só, Salmo 51, 17 diz assim:
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Olha, não tem coisa melhor, querida. Se alguém te ofendeu de alguma forma, se você está com algum problema no teu coração, guardou alguma coisa que não é para guardar, vai para Deus. Quebra o teu coração diante de Deus. Deixa ficar só os caquinhos lá, despedaçados. Daqui a pouco está tudo bem de novo. Porque a gente acha que, a gente às vezes coloca uma lupa, uma lente bem grossa num problema, e ele fica maior do que a gente. E nem é, às vezes. E aí você descarrega para Deus, vai para Deus, chora e vai para Deus. Daqui a pouco você está bem de novo. Não há problema nessa terra que Deus não possa resolver. E quando se trata de coração, queridas, você precisa recorrer ao Senhor. Amém? Jesus conviveu com pessoas com coração endurecido. Mas ele conviveu, ele não guardou mágoa. E ele era homem, ele esteve aqui na terra como homem, como eu e você. Ele tinha, é claro, a natureza divina, mas ele veio como homem. Então, ele sabe. Em todas as coisas ele foi tentado e nunca pecou. Então, queridas, existe um socorro para nós. Existe um socorro para nós. Não perca o melhor de Deus para você aqui hoje na terra, por causa de coisas guardadas no seu coração. Guarde sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Sabe? Seja amiga de todos. Seja amiga de todos. Mas não tenha tantos amigos. Você consegue entender a diferença disso? Não é para amar mais um do que outro, nem fazer acepção de pessoas. Mas queira perto de você, querida. Quem pode te levar mais para frente, não mais para trás, sabe? Que pode te ajudar. Queira perto de você pessoas mais maduras do que você, mais experientes, mais maduras na palavra, na fé, nas experiências de vida também. Amém? Deus tem um futuro bom para nós, queridas. Agora precisamos aprender a guardar o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Não faça como Mical. Coisa bonita, né, Davi? Lembra da história, né? Fico pensando sobre essa atitude de Mical. Que coisa, né? A gente pode pensar assim, mas uma besteira dessa. Pois é. Além dela ela desrespeitou, né, uma autoridade. Davi era rei, além de seu esposo. Ela não podia ter guardado o coração? Estava aí com uma penca de menino, né, bem vista na sociedade, mas ficou estéril. E eu te digo, quando não guardamos o coração, consequências não tão agradáveis chegam para a nossa vida. Amém? Você pode ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor é perfeita, querida. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor nos conduz para um bom caminho. E lembra disso, aquilo que não te confronta, aquilo que não te desafia, não te muda, não. Eu conheço uma mãe, não conheço a mãe, conheço os filhos. A mãe já está falecida. E ela dizia assim, eu não vou criar meus filhos para trabalharem. Eu vou dar tudo para eles. Eu conheço os filhos dessa mulher. E eles são todos adultos hoje. Tem 6 filhos, homens. E 2 mulheres.
Desses 8 filhos, um homem e uma mulher. Dos 8, 2 conseguiram terminar a faculdade. Um é formado em odontologia, parece, e o outro é advogado. Fez a vida, fez a carreira. E os outros 6 são todos usuários de drogas. Todos. Você acha que essa mãe fez bem para esses filhos? Deve ter mimado muito, passado muito a mão na cabeça, não disciplinado. Eles são todos adultos hoje. E ela falecida. Deixou uma herança para eles. Você já sabe o que aconteceu com a herança, né? Acabou-se em drogas. O que resta é uma casa onde moram os 6. E esses 2 moram em outro lugar, com suas famílias, é claro. Lembra disso, queridos, queridas. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Nós vivemos uma verdade relativa, que é a que está no mundo, é claro, a gente não pode negar. Existe um vírus aí que está acabando, graças a Deus. Eu creio nisso, por isso que eu falo, amém? Existe um vírus que tem matado pessoas, existe, é verdade, mas não é a verdade absoluta. A minha verdade absoluta é a palavra de Deus, é nela que eu tenho que basear a minha vida, é nela que eu preciso me apoiar, queridas. É nela que você precisa se apoiar. Amém? Aleluia. Então guarde o seu coração. E lembra dessa bolinha. Se você guardar o seu coração, ninguém vai tocar nele. Já dizia minha avó, coração é terra que ninguém anda. Você já ouviu esse ditado? Minha avó dizia, deve ser pra lá, né? Ditado do Nordeste. Coração é terra que ninguém anda. Então, guarda o teu coração como você guardou essa bola. Sem atacar ninguém, sem ofender ninguém. Sem querer ver também o coração das pessoas. Sabe por quê? Coração, o que tem no coração das pessoas, você vê pelas atitudes dela. Você não precisa nem conhecer uma pessoa intimamente. Você conhece o coração de uma pessoa pelas atitudes e pelas palavras, muitas vezes. É claro que você observa isso por um tempo. As pessoas podem mascarar atitudes, concorda? Mas ninguém mascara tudo por toda a vida. Então, quer conhecer o coração de alguém? Observe as atitudes e as palavras dessa pessoa. Amém? Feche seus olhos. Se você recebeu alguma coisa do Senhor, agradeça a Ele, seja grata por essa tarde, seja grata por esse tempo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, porque você nos instrui, Senhor, você nos mostra um caminho excelente, Senhor, um caminho de segurança para caminharmos em cima dele, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai. Por essas mulheres que estão aqui, que ouviram da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque essa palavra vai brotar frutos deliciosos, frutos saborosos, Pai. Muito obrigada porque essa palavra acolhida com mansidão no nosso coração vai nos proporcionar uma colheita abundante de paz, Senhor, de alegria, de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque você tem pensamentos de paz e não de mal sobre a nossa vida. Nós guardamos o nosso coração no Senhor. Oh, Pai, muito obrigada. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelas nossas vidas, pela nossa saúde. Obrigado pela saúde espiritual das minhas irmãs, Senhor, porque elas continuaram olhando para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, te adoramos, porque você é bom, Pai. Você é um bom Pai.
Nós colocamos o nosso coração cada dia para você, nas suas mãos e na sua palavra. Nós te agradecemos por um restante de tarde abençoada na tua presença, onde vamos desfrutar da comunhão, da confraternização com as nossas irmãs, Pai. Declaramos um restante de final de semana, Pai, abençoado, protegido, guardado, Pai, em nome de Jesus. E somos tão gratas, Pai, por essa tarde, esse momento só nosso, onde podemos receber do Senhor as instruções que podem mudar a nossa vida para sempre. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar, Fábio?